Eu vou falar sobre o lava-pés dos discípulos. Se der tempo, depois eu falo sobre Pedro. A gente já estudou a primeira parte, né? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vimos até aqui. Durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, colocando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água numa bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha que estava cingida. Pai do céu, nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor, em sua infinita misericórdia, fale conosco, nos dê a santa alegria, Senhor, de entender essa palavra na profundidade que ela merece. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante você perceber que durante a mesa posta, o diabo aparece. Né? Com tanta hora para o diabo aparecer, é justamente na Santa Comunhão, no momento que ele vai instituir a forma que ele estabelece, a forma incruenta, porque você tem a forma, qual é a forma cruenta da ceia? É o holocausto. É o sacrifício do Antigo Testamento, certo? Jesus vai substituir aquele sacrifício cruento por sua morte vicária perfeita, que não precisa mais ser exercido. Ali é como se Jesus estivesse dizendo assim, aqui eu vou estabelecer a forma que vai ser perene. E é justamente quando o diabo aparece. A gente precisa perceber essas coisas. O momento é de importância profunda, porque o ensino que Jesus vai dar vai se repetir, se repete até hoje. Quando ele vai fazer isso em memória de mim, Paulo explica o conceito. Jesus estabelece uma forma para que toda vez que fizéssemos a Santa Ceia, lembrássemos da sua morte. E a morte de Jesus é o que implica salvação. Certo? A morte dele no nosso lugar e ressurreição. Sem ressurreição, nada funciona. Certo? É por isso que a mesa é tão importante. Eu vejo pastores protestantes dizendo assim, não, o púlpito tem que estar no centro, porque o púlpito é o centro, a palavra é o centro, o é o centro. Eu falei, meu amigo, palavra toda religião tem. Toda religião tem palavra. Você vai em qualquer religião, tem alguém falando lá. Agora, a mesa só tem em Cristo. Sem mesa é ressurreição. Mesa é ressurreição. Palavra sempre teve, sempre terá. Entende? Então, quando perguntaram para mim uma vez, o que é que você acha mais importante? Eu virei e falei assim, eu acho a ceia. E todo mundo ficou assim, como? Eu falei, eu acho a ceia. Mais do que a palavra. Porque a palavra sempre tivemos. Entende? Não estou dizendo que tem que deixar de ter palavra, porque senão não tem como ensinar, não tem discipulado. Entende? Mas o símbolo mais importante, tanto que a palavra sempre teve, mesa só tem depois da morte de Cristo. Porque ele faz essa, morre e aí os discípulos assumem o partir do pão. Depois. Eles entendem o significado da ceia. Eles entendem o meu corpo e o meu sangue sendo derramado. E eles percebem o significado profundo disso e levam à frente e chega até nós hoje. É por isso que é comum você chegar na igreja e está escrito lá na mesa, em memória de mim, nas mesas, né? Normalmente já faz a mesa com essa frase. Certo? O diabo aparece num momento crucial e nessa divisão de que Jesus está olhando, o texto fala que ele sabendo qual era o seu papel, né? Isso aqui é importante a gente entender, né? Sabendo que este
sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta. Ou seja, Jesus conhece profundamente o seu papel. O diabo conhece profundamente o papel de Jesus Cristo. Certo? E tudo ali está pronto. Dito isso, né, eu quero entrar naquilo que realmente importa, que é essa ideia, essa certeza de Jesus no seu serviço, que é a morte de cruz. Saber o seu caminho. Em todo o tempo nos evangelhos, você vai vendo que é mostrado, por exemplo, no evangelho de Mateus, Jesus fala 3 vezes da sua ressurreição. Tem 3 textos específicos que ele fala: eu vou ser entregue nas mãos, e o filho do homem vai morrer, vai padecer, vai ressuscitar ao 3º dia. Mateus faz questão de 3 textos diferentes, Jesus fala para os seus discípulos. Então, Jesus, todo o tempo, ele sabia, é como se disséssemos assim, Jesus sabe a história do plano da salvação e como Deus estabeleceu a história, e Jesus, dentro daquilo que ele exerce como Senhor, ele vai fazer essa história acontecer. Ele vai se submetendo à vontade do Pai. Né? Malaquias diz que ele é um filho perfeito que obedece o Pai em todas as coisas. Né? No capítulo 4. Né? Então é um filho que se submete de tal forma que ele sabe qual é o seu caminho. Então ele olha os discípulos agora e com o seu coração, né, pronto para morrer. E o diabo sabe disso. Lembra? Tem uma reunião no céu, né? Onde é que tem esse texto? E aí o diabo veio e apareceu e Deus perguntou: veio de onde? Jó. De circular a terra. Nos grandes momentos, Deus fez, imagine, o grande chefe juntou todas as entidades para ele falar alguma coisa. Não sei o que está acontecendo lá. Mas o diabo chegou. Ele vai nessas reuniões. 2 coisas a gente percebe. Né? De alguma forma ele tem acesso a Deus. Não sei como é que é isso. Eu já vi gente escrevendo um monte de bobagem. Não tenho coragem. Mas ele tem acesso. Tem que ter autorização. Pronto. Então assim, toca nele, toca em Jó, faz assim, faz assado, mas não toca na vida. Ou seja, quando alguém fala, o diabo foi lá e tomou. Não existe mesmo. Olha lá, pecou, aí o diabo vai e matou. Impossível. Impossível. Certo? É baiano. Entendeu? Não há como o diabo lhe matar. Não existe. Certo? Tanto é que Paulo, quando está irritado com Alessandro Latueiro, diz assim: eu entrego o corpo ao diabo para Deus salvar o espírito. Ou seja, vai apanhar, vai sofrer, o diabo vai moer você, miserável. Agora, não tem como tomar o espírito. Entende? Você percebe, essa frase de Paulo é uma coisa que eu sempre parei e fiquei analisando durante muito tempo. Como é que Paulo entrega alguém ao diabo? Mas a frase seguinte é: para que Deus salve o espírito. Ou seja, ele precisa ser moído, ele precisa ser lapidado, porque o espírito não está pronto. Precisa sofrer um pouquinho. E eu vou entregar ele ao diabo para ele ver o que é bom agora. Imagina, né? Um apóstolo entregando você a Satanás. É uma coisa absolutamente louca. Eu já fiquei passando horas. Como é que Paulo fala isso? Né? Mas, olhando pelo aspecto humano, parece que ele só está praguejando e amaldiçoando o cara, né? Mas não é esse aspecto. Você tem que entender a espiritualidade de Paulo. Então, Paulo está dizendo assim, ele precisa ser lapidado para ser salvo, para que o espírito seja salvo. Porque do jeito que ele está indo para o inferno. Certo? E aí, Jesus sabe de todas essas coisas, entende a sua humildade e passa para o serviço. Ele aqui
Vocês sabem que esse serviço, há quem diga que ele está nu. Ele se despe e veste só a toalha. Para nós é um absurdo, né? Você imaginar Jesus pelado, né? Mas os teólogos mais antigos falam sobre isso. Provavelmente é a ideia de se despir, de se humilhar, né? Totalmente. Não é só botar uma toalhinha aqui, né? É de se expor aos seus discípulos. Há quem fale, vários teólogos falam sobre isso, principalmente os mais antigos, pais da igreja. Hoje nós somos muito púdicos, né, com relação a isso. Né? Mas ele foi crucificado nu, porque ele tem que ser exposto à vergonha, entre outras coisas. Agora, esse ato de serviço, de lavar os pés, Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer... Ele tem um livro, não é o Discipulado, é um outro agora que eu não lembro. Não lembro o nome. Ele vai dizer que Jesus servia a Deus da mesma forma que ele servia ao mais simples dos seus discípulos. Isso é para dar um nó na cabeça da gente. Como é que você serve a Deus do mesmo jeito que você serve uma pessoa? Né? Mas é para isso que nós somos chamados. Resumo dos 10 mandamentos. Exatamente. Tem que andar um ao lado do outro. Não existe. Você entendeu a profundidade da frase dele? Mas Cristo não falou se você atender a um desses pequeninos, vai me atender? Perfeito. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. O serviço que Jesus está fazendo de limpá-los, que eu falei na semana passada rapidamente, essa ideia de lavar, né? De limpar os pés, de limpar o caminho, de limpar a vida, de ser lavado dos pecados, né? Está extremamente presente aqui, né? Quando Jesus realiza esse ato, ele mostra uma humildade radical, né? Algo que está profundamente enraizado na pessoa de Jesus e que para nós é muito difícil, né? Mais uma vez, Dietrich Bonhoeffer diz assim: olha, eu sei dimensionar e dar valor a todo o meu trabalho e toda a minha conquista, mas eu não sei dimensionar o quanto eu tenho que fazer de serviço. Ao próximo, por exemplo. Porque às vezes somos fantásticos, né? No nosso trabalho. Ou explorado. Porque com o próximo, tem o próximo assim, ó, pô, fulano é bonzinho. Vamos lá, e você fala até onde eu vou mostrar amor. Boa. Mas entenda o que eu estou tentando dizer, né? Esse seu lado é perfeito. Esse lado, minha mãe disse assim, quem se abaixa demais, mostra esse lugar mesmo. Então, assim, você tem que saber o limite do serviço, né? Jesus sabia, Jesus dava umas cacetadas tão bonitas assim, quando alguém vinha pro lado dele. E ele, em vez de servir, ele batia, né? Ele dava uma resposta que a pessoa merecia. Mas nós não somos como Jesus. Nós não lemos pensamentos, nós não sabemos intenções. Então a gente serve do mesmo jeito. E ele mesmo sabendo as intenções de Judas, de Pedro que ia trair, de tudo que ia acontecer, ele o faz do mesmo jeito, ele serve da mesma forma. Por isso que eu estou falando que isso é uma humildade radical. Que ele está se submetendo ao Pai ou outro. A gente sabe fazer isso muito bem nas nossas profissões. A gente sabe o nosso lugar. A gente sabe exercer isso. E às vezes com alta excelência. A gente sabe muito. Mas quando você transita de um lugar para o outro, você transitar de rei da glória para um lavador de pé, ele faz com a mesma excelência. A mesma. E nós, de um grande presidente CEO de empresa, para varrer o chão, irmão, esses dois lugares
são quase impossíveis de você ver. Entendeu? Porque tem essa visão de serviço, né? E eu encerro essa primeira parte para que vocês já começarem a falar, eu quero que vocês falem. Eu lembro quando eu cheguei para trabalhar no Casa Oriental, né? Eu cheguei para ser gerente de um restaurante chamado Casa Oriental, que fica na Pituba, um restaurante imenso, bem grande lá. Só de saída de delivery, eram 500 saídas por dia. Então eu tinha 30 motoqueiros. Na época não tinha iFood. Então eu tinha que coordenar 30 motoqueiros, acho que 20 garçons com horários diferentes, 10 funcionários de cozinha. Era uma loucura. E no primeiro dia, deu 10 horas, abri o restaurante e as mesas não estavam postas. E aí eu fui lá, peguei as toalhas e botei todas, peguei as coisas, fui colocando. O Luiz olhou assim, que era não perdi a palavra. O maître correu e fez: não, você não precisa fazer isso não. Eu falei: preciso. Bora que é 10 pelo exemplo, né? E aí fui botando na mesa, fui arrumando, peguei os pratos. Aí ele olhou, todo mundo correndo, botando a roupa, aquela agonia toda. Aí quando passa uns 3 meses, eu só precisava olhar. Caiu uma coisa no chão, eu olhava assim, corria 3 para cima. E aí Johnny, que é coreano, que é um cara dificílimo de você lidar, eles são difíceis. Ele virava para mim e trouxe o sapato. Virou para mim e fez assim: meu sapato, para você engraxar. Aí eu fiz assim: seu sapato? Eu fiz: engraxa sapato de Johnny, quero brilhando. Aí ele fez assim, falei: tudo bem, para engraxar sapato eu cobro R$500. Quanto? R$500. Hoje é caro, imagine há 20 anos atrás. Não. Muito caro, hã? Não! Errado! Trabalha para Johnny. Falei: trabalho no restaurante. Isso não é serviço de restaurante. Exatamente. Para engraxar sapato eu cobro 500. Aí o sócio vinha chegando e fez: cuidado você, hã? Manda todo mundo. Quer mandar em Johnny? Vai mandar você. Manda todo mundo. Todo mundo manda. Aí, manda. Por isso que é bom funcionário. Ele estava falando. Olha só, eu sabia ser gerente, sabia servir os meus funcionários e sabia que eu não tinha que engraxar sapato. Eu falei, até onde o chefe, né? Entende? Eu louvo a Deus porque eu aprendi isso muito cedo. Porque minha mãe, eu não conheço ninguém, seja de serviço pelo outro, como era a Vilma. Nunca conheci ninguém. Ninguém, ela sabe disso. Minha mãe não deixava nem botar meu prato. É difícil depois mudar isso. É complicado, né? Será que ela sabia que ela queria catar um dia? E agora, entende? Uma coisa assim absurda. Sabe? Então, assim, dito isso, pensem em Jesus, em você e no que a gente está dizendo aqui agora. Pode falar. Não. Gente, eu sempre falo, né? Não fala. Eu prometi, viu? Eu estava calada até agora. Para. Que bom, mas Não, é para eu falar. me lembrei daquele versículo do Provérbios, desculpa, que fala que a gente tem que ser justo, ou não sei se é justo, depende da tradução, né? Não, para você tratar da mesma forma, sem favorecer. Não, Tanto não é que o fala que simples... não seja excessivamente justo. Não. Seria o Eclesiastes, não. Provérbios fala para você não ser, não julgar com 2 valores. Só porque, por exemplo, seu amigo ou você entendeu a causa, entendeu? Ser justo tanto com um como o outro. Então, acho que Jesus estava mostrando justiça também nisso, né? No serviço dele. Também. Eu vejo assim, ele é a palavra, ele conhece a palavra. Então, quer dizer, o pai
Se nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai, o Pai não só nos fez com um poder. Nós que tiramos esse poder da gente mesmo, né? Quando Adão pecou, né? E pecamos com ele. Então, acho que me lembrei desse versículo. Não sei se eu estou postando a barra. Jesus olhava para todos eles da mesma forma. E ninguém ali era limpo por mérito. Sim. Se há um mérito, é de Jesus em ser servo. Entendeu? Porque às vezes a gente não pensa nisso, né? O único serviço meritório que você consegue ter é quando você faz o que você tem que fazer. Mas nem isso é suficiente para a salvação. Isso é suficiente para a confirmação da salvação. Como o Tiago fala, né? Sim. Que não é por obras, né? É por fé, mas a prova de que você tem a fé e é transformada é que você vai fazer. Exatamente. Você vai fazer servir. obras, né? Você vai fazer o serviço. Não para a salvação, mas como prova de que você é transformado. Tem uma coisa que sempre tem me dado o que pensar. É que quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Lá em 1 João. Quando a gente vai olhando os exemplos das pessoas na vida, no dia a dia, tanta coisa, a única forma que existe, na minha visão, para a gente ser reconhecido como filho de Deus, é amando ao próximo. Porque a pessoa que não ama, ele não conhece a Deus. Nisso se manifesta o amor de Deus, que nós amamos uns aos outros. Então, a ideia de que da manifestação do amor ao próximo ele não vem de dentro de nós, que somos, por natureza, egoístas. Egocentrista, para dizer melhor, né? A médica está aí, egocentrista. Mas ele vem quando nós olhamos e valorizamos não o que é nosso, mas aquilo que é do outro. E o outro, tá certo? Mas não para ser, vamos dizer assim, simplesmente aplaudido pelos homens, mas fazendo isso para Deus. Eu não acho difícil entender essas coisas aí, essa humildade toda, né? Mas é difícil. Não. É difícil. Difícil entender. Pra Não, mim, entender não é difícil, difícil, não. Entender não é difícil, não. O difícil é fazer. Mas O difícil é botar na prática. Difícil sair. É uma Mas, gracinha. sabe, eu penso assim, eu estou caraminholando, né? Se a gente começar a experimentar aquelas coisas celestiais que estão lá prometidas em Efésios, a gente precisa exercer o ministério aqui de Cristo na terra. Porque senão você não tem esse tipo de experiência. E a gente, bom, eu sei, né? Que Deus não precisa de absolutamente nada de mim para transformar qualquer pessoa aí. Assim, não precisa da minha ajuda, não precisa de nada. Então, eu acredito que essa participação é uma concessão de amor para que a gente tenha essa experiência essas experiências celestiais lá de Efésios. Não sei se... É exatamente isso, e eu vou lhe dar um exemplo. Quando eu vou sair da Casa Oriental, eu reúno todo mundo, sentei todo mundo, falei, eu vou embora, eu passei no concurso da prefeitura, eu era fiscal ambiental na época. Aí tinha um que chamava Alexandre, mas não era latoeiro, que era dificílimo. A lágrima desce assim nele, aí ele limpa assim. Aí olha para mim e fala assim, o senhor me ganhou no dia que você colocou as toalhas sobre a mesa. Primeiro dia que eu cheguei. Era o mais difícil. Ele era bem difícil. O
inclusive tinha saído da cadeia, o pessoal tinha dado chance a ele era bastante complicado. E era alguém que eu... Aí eu falei, você sabe por que eu te cobrava, né? Aí ele olhou para mim e fez, sei, porque só você confiou em mim. Ele achava que os outros não confiavam nele. E aí e depois ele começou a perceber que todo mundo confiava nele, né? Eles comiam o resto, né? Porque o coreano, rapaz, é um povo difícil, velho. Ele dava o resto, sobra, lixo. Eu virei para ele e disse assim, você acha que eles não comem? Aí ele falou, come comida que Johnny dá. Eu falei, você está dando lixo para eles. Eles comem camarão. Eu fiz o cálculo aqui. Nós gastamos 2 freezers de camarão. É impossível. Dá quase 300 quilos de camarão. Tem alguma coisa que está vazando aqui, você não está percebendo. Aí eu fiz, eu vou dar comida a eles. Não! Meu dinheiro para mim, não, meu lucro. Aí eu fiz assim, você vai ganhar mais. Se der errado, você cobra de mim. Aí eu fui lá na cozinha e disse assim, a partir de hoje a cenoura, você vai cortar 3 dedos da cenoura, da parte de cima você corta e vai ser cozido, vai fazer cozido. Aí, várias batatas, um monte de coisa. Vocês vão jogando tudo naquele balde ali, ó. Que a gente vai fazer cozido. A carne, quando você for cortar, você não tira só a pele, eles faziam só a pele. Era um negócio, era uma comida, ninguém conseguia comer aquela comida. Vocês vão tirar 2 dedos de carne. Quando você for cortar a carne para limpar, você vai tirar junto com carne para fazer o cozido. E aí fazia macarronada um dia, e aí fiz todos os almoços, e aí sábado de manhã a gente faz feijoada. E sentava todo mundo, aquela bagunça, com todo mundo com Coca-Cola, com tudo, todo mundo comia. Chegava a passar mal de comida boa, mas muito pirão, muita comida, assim, eles comiam. Resultado, o cara veio com os camarões, aí eu mostrei para ele, eu falei, ó, meu freezer tá cheio. Como é que eu tenho um freezer cheio, só gastou um? Aí ele olhou para mim e fez assim, sabe quanto é que custa um freezer de camarão? Aí ele parou, não lembro mais o preço, mas era absurdo. Ele olhou para mim e fez, hã? Aí eu falei, você percebe como eles trabalham agora? Completamente. Você não olha para o seu funcionário. Eu falei, essa não é a forma de você tratar os seus funcionários. Certo? Eu fiz 2 coisas ali. Eu dei exemplo de Cristo. Depois eu fui descobrindo, vários foram se convertendo. Toda vez que eu ia lá com Lara, eles vêm na mesa falar, todos eles vêm na mesa falar comigo. Aí faz assim, ó, Roque tá te chamando lá dentro. Como ele tá é o chefe da cozinha, não quer ir lá fora, aí eu ia lá dentro para dar um abraço em Roque. Todos eles foram se convertendo. E eu nunca peguei Bíblia para abrir, para pregar, para falar nada. Eles sabiam que eu era crente. Né? Então, eu acho, na minha concepção, sem mérito e sem glória, eu os conquistei lavando os pés deles, cuidando deles, sendo por eles, dando a eles comida que eles não tinham. Né? Todos eles estavam em serviço escravo. Escravo. Johnny ia dando dinheiro, aí chegava uma hora e disse, não, tem que trabalhar, tem folga não, ó, tá devendo X. Aí eles trabalhavam 365 dias, porque deviam dinheiro. Quando pagar dinheiro, tinha folga. E eu passei por cima dele e falei, não, tem que ter folga. Eu falei, não, eles não aguentam. Eles vão tirar folga. E eu vou organizar a folga deles. Ele brigava comigo, irado, porque ele achava que me deve dinheiro, não pode tirar folga. Eu falei, dinheiro eles vão pagar quando eles puderem. Eu não tenho a ver com isso. Então, assim, era um processo escravo. Ele pegava de manhã, botava numa casa que ele alugou, eles dormiam, voltavam para trabalhar e 365 dias. Era uma coisa assim, e me maltratava, e eu brigava, tentava fazer. Ele tentou fazer comigo, me botou para dormir na garagem dele. Ele pegou tipo divisória de escritório, fez um pequenininho, bonitinho, botou uma cama, fez aqui seu lugar de dormir. Eu falei, não, meu amigo, eu vou para casa. Ele falou, não, dorme aqui, cedo tem que estar lá. Eu falei, não, vou para minha casa. Então ele tentou fazer comigo o que ele fez com os outros, que não tinham formação,
todos quase eram analfabetos. Então, um processo escravo, né? E eu entrei ali e eu juro para vocês, eu vi a diferença entre ser escravo, literalmente, e conhecer o Evangelho. Literalmente. Porque ele tentava de todo jeito fazer a mesma coisa comigo e eu escapava. Assim, ele não conseguia exercer sobre mim o que ele fez com todos os outros gerentes que passaram por lá. Né? E, você sabe, é raro eu dar exemplo da minha vida. Eu não gosto. Né? Mas essa experiência, para mim, me formou para depois como pastor. Em saber lidar com a igreja, em saber lidar com pessoas, saber quem é o mais difícil, sabe? O mais complicado, você tem que dar atenção ao mais complicado, em vez de desprezar ele. Então, tem um processo que eu fui aprendendo, que eu acho que Jesus faz isso aqui. Complicado, você chega Você perto, abraça, puxa para você. Você não empurra, porque ele vai sair igual o diabo da Tasmânia, rodando ao redor de você e demolindo tudo que você está fazendo. Por isso que eu acho que Judas é aquele que Jesus estava o tempo todo ali, sabe? Aqui comigo, bora, aqui comigo. Esse exemplo, e eu quero encerrar dizendo isso. Depois eu quero trabalhar o diálogo com Pedro, que eu acho profundo demais para a gente trabalhar em duas aulas. Esse serviço que Jesus faz, né, essa forma de humildade e de amor prático do serviço aos outros, né? Especialmente nas situações em que nos desafiam a crescer na nossa posição, na minha posição. Como é que eu tenho lidado com isso enquanto crente? Eu sei lidar com isso? Quando eu estou em posição de liderança, eu sou arrogante ou eu sou aquele que arrasta o outro? Como é que eu trabalho essas duas coisas no meu coração? Porque Jesus chega a ser tentado de dizer assim, eu te dou todos os reinos, eu te dou toda a terra, eu te dou tudo o que você quiser. Então, é aqui que eu preciso ver, na minha alma, no meu coração, no meu ser, né, onde eu estou situado. A minha alma está situada no serviço e na humildade a Deus. Eu faço por temor, eu faço porque preciso, ou eu faço porque amo? São níveis diferentes. Completamente diferentes. Você pode fazer pelos três, ou você pode fazer por amar. Esse negócio aí, eu não tenho muita dificuldade em ver, porque a Denise faz isso aí o dia inteiro, o tempo todo, brincando. Mas é A Marta ou é Denise Maria? Não, Denise, eu digo, não, o amor que ela tem pelos outros, pelo semelhante, pelo funcionário, é um negócio assim, até excessivo, tá? Ela tira de mim e dá para eles. Eu digo, a Denise, no dia a dia, é um ensinamento de vida. Ela mostra isso aí. Mas ela sabe que a palavra diz que em tudo que você fizer, você tem que fazer como sendo para o Senhor. Então ela entende isso, ela faz isso. Com o melhor das suas forças. Então, pelo exemplo dela, eu te falo que eu entendo isso muito bem. Entendo muito bem. Eu e a mãe dela temos, assim, uma coisa de um pouco egoísta, né? Eu sou a mãe. Sua mãe, quando a mãe dela vinha falar alguma coisa, eu falava assim, não, mas você é igual a ele, vocês são iguais. Mas eu digo... Você respeitei a mãe, então. Mas eu digo assim... Mas sabe quem são, né? Mas é uma realidade, sabe? Eu na vida, assim, quando eu era mais jovem, né, via a Denise, às vezes eu chamava um colega de trabalho, aí a Denise fazia de tudo para poder servir. E aí
vou ficar meio enciumado, falando, não, mas você tratou fulano demais, não sei o quê. Mas isso aí é o estilo dela, porque é um estilo que ressalta da Bíblia, entendeu? Então, demorei uns anos para entender isso. Mas é uma coisa que pode ser aprendida, porque eu não fui toda a vida assim. Eu sempre fui de servir porque minha família era assim, minha avó principalmente, minha avó materna, meu pai era assim também. E eu fazia, mas hoje eu faço com entendimento e com uma mudança que me faz amar. Eu acho que eu não faço por amor. Quando eu fiz, eu vi amor. Então, a coisa foi crescendo e com essa menina que está lá em casa hoje, há 10 anos, né? Ela o jardineiro, eu falei assim, eu não estou podendo sair, porque quando o papai adoeceu, eu falei, eu vou ensinar a palavra com isso. Aí ficava, tomava café. Denise, às vezes levava amanhã ensinando Bíblia para os empregados. Às vezes passava 2 horas. Teve um que não está mais lá em casa, mas ela faz o aniversário do caseiro, traz todo mundo. E aí ele lá no dia do aniversário lá em casa, ele falou assim, mas é muito bom trabalhar com a dona Denise, porque quando a gente ia trabalhar já era horário de almoço, que ela lia a Bíblia a manhã inteira. Mas aí um dia eu estava lendo Provérbios, e era assim, o Atos queria ler João com eles e eu queria ler Provérbios, que eu gosto muito de Provérbios, é prático também, né? Aí eu tô lá lendo, aí eu li rápido, passei e falei assim, peraí, você não trate o seu servo como filho, senão ele não vai querer deixar de ser. Aí eu falei, nossa, aí eu passei logo e continuei lendo, entendeu? Ela tratava como filho, não, mas aí ela deu eu isso. aprendi, né? Mas assim, o que eu falei para o Atos e fiz, assim, eu falei, Atos, a chance dessa pessoa comer um salmão ou um bacalhau, se a gente não der, vai ser aqui em casa. Então, né, vamos deixar à vontade, com fartura, ou então às vezes comprar, não é porque esconder, não, porque pode faltar. É igual a minha mãe, não pode faltar, não que estivesse tomando, mas eu deixo à vontade, a pessoa servir à vontade, né? Mas isso é uma coisa que você vai se liberando e é tão bom, tão bom. Olha, não tem, se você fizer isso para um filho, o filho não vê. Se você fizer isso para um empregado, ou para uma pessoa, né, que não tem acesso às coisas que a gente tem com tanta disponibilidade, a pessoa trabalha com tanta gratidão, eu não faço para ter gratidão, mas sabe? E se um dia você, como eu, já desmaiei, já passei mal, pergunta, não tem nojo de nada, não tem, eu bati cabeça, quebrei seu sangue, estava lá, me leva, telefona, pergunta, vem fim de semana. Não tem, então são para esses que a gente tem que fazer mais, né? Não deixo de dar amor aos meus filhos, mas é fantástico, porque você vê o amor de Deus, aí você vê Jesus fazendo isso, você fala, Senhor, eu quero ser mais de Ti, né? Então, é por isso que é possível aprender, porque nem sempre foi assim. E fazer por aqueles que só te fazem mal? É outra coisa. É o próximo passo. Difícil. Está mais alto o Seu degrau. doutorado. E aquele versículo que fala. Jesus manda dar-lhe Não, verdade. Não, ele está falando, não vos canseis de vocês de bem, porque cansa. Tem gente que fala bem, A pessoa não valoriza. né? Não pode esperar a valorização. E tem que fazer. E ela fala mesmo, não, eu sei, não pode esperar a valorização. Mas é difícil. ela até lembrou que esses dias lá na praia, quer dizer, esses dias não, deve ter um ano. Já mais ou tem. menos. Aí tinha um pintor que estava pintando a casa, a gente fez umas mudanças e tal, tinha um rapaz pintando lá. Aí ele falou assim, dia tal vai ser meu aniversário. Aí a Denise falou assim, seu aniversário, dia tal, eu vou fazer um almoço para você. É que ele trazia marmita, né? Aí ela falou assim, o que você gosta mais? O que você quer comer? Eu nunca comi salmão. Aí ela falou, então tá resolvido. Eita. Aí ela comprou salmão. Melhor do que lagosta. Ela comprou o salmão pro rapaz e fizemos lá um almoço, a vizinha da frente até veio, que ela quis cantar parabéns, aquele negócio. Eu lembro que eu li aquele texto de Salmos que fala que Deus nos conhece desde o ventre, né? Desde a formação, né? Eles gostaram muito. E aí, então, é isso aí, a Denise é isso. Agora, O rapaz gostou do transforma. salmão? Ele nunca tinha comido. pois é, mas pode não ter gostado. Você tinha comido. Você que não quer calar, Não, eu vou perguntar para a gente encerrar, senão a gente vai embora. A última pergunta.
Eu estou encerrando com perguntas agora, que é difícil fazer isso, mas eu quero encerrar com perguntas. Por que nós resistimos tanto a servir como o Senhor Jesus servia? Essa é a pergunta. Por que nós resistimos? Por que a nossa natureza? Então, assim, o que eu quero que você faça hoje, né, é o que está lá em Colossenses 4, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, vós servos, servi ao seu Senhor na carne como a Cristo. Isso é uma cacetada. Ele está dizendo que o escravo servia ao seu dono como se o seu dono fosse Jesus. Ele não está concordando com a escravidão. Eu não vou discutir isso aqui. Quando você lê Onésimo, por exemplo, lá, você vai ver que ele não concorda. Mas ele está dizendo assim, o seu serviço a cada pessoa, e ele vai explicando isso naquele capítulo, você tem que servir a Deus e não a homens. Esse é o salto. É por isso, eu voltando para o início para encerrar, que Dietrich Bonhoeffer vai dizer que lavar o pé de alguém e servir a Deus para Jesus é a mesma coisa. Entende? Então, como é seu coração, amado? Por que nós resistimos tanto a servir como Jesus? Tá? Não é para responder. Não, ele lançou a moral da história. Já captei, né, professor? Captei a moral da história. Mas tem um lancezinho que você falou aí que eu queria voltar para tirar a dúvida, viu, professor? Pode falar. Vamos juntos. É o seguinte, que você falou daquela questão que o importante na entrega de Jesus é amor. É o mais importante. A ressurreição. A ressurreição. O mais importante que a palavra. Mas aí tem essa questão, por exemplo, que você falou de Santa Ceia. Se você é um cristão, você mora lá na roça e não vai à igreja, quantas vezes você tem que fazer? O presbiteriano faz uma vez por mês. Quantas vezes você acha que a gente tem? Eu achava que tinha que ser toda eu acho que sim. Toda vez que tivesse culto. Mas seguimos a regra, né?